60, salmo que vamos meditar nesta noite. Temos seguido a cada quarta-feira um novo salmo e assim chegamos ao Salmo 60. Temos aprendido muito com esse livro inspirado por Deus, livro que tem nos ajudado a vermos orações sendo feitas e como nós também podemos fazer orações que nos ajudam a saber que nós podemos enfrentar as dificuldades quando elas vierem, não sozinhos, mas com a ajuda de Deus. E é isso que vai nos ensinar hoje o Salmo 60. Porque ao olharmos para o Salmo 60, nós vamos ver que há uma dualidade na nossa vida. Tem uma frase em que pessoas vão dizer que a vida ela é vivida num campo de batalhas. Outros vão dizer que a nossa vida não é possível ser vivida apenas como se estivéssemos num parque de diversões. Será que é possível nós apenas vivermos como se estivéssemos num parque de diversões? Será que é possível nós vivermos comendo apenas aquilo que nós gostamos? Tente imaginar uma criança se ela só comesse aquilo que ela quisesse, não aquilo que ela precisasse. Como estaria a saúde dessa criança hoje? Mas talvez outras pessoas podem dizer que a vida delas tem sido apenas uma vida como se elas estivessem num campo de batalhas. Para algumas pessoas a vida tem sido dia num campo de batalha, outro dia num parque de diversões e talvez isso deixe você confuso com relação se essa é a vida colocada por Deus a nós ou se algo está errado conosco, se há um outro caminho. Parece que muitas vezes a alegria ela se mistura com a angústia na nossa vida. Deve ser assim a vida do cristão? A vida do cristão deve ser diferente. Devemos viver um triunfalismo em que nós apenas temos motivos de agradecimento, nós apenas temos motivos para contar aquilo que Deus tem feito? Ou será que a vida também é vivida em momentos difíceis e esses momentos difíceis trazem benefícios para a nossa vida e o nosso relacionamento com Deus? É o que nós vamos ver olhando para o Salmo 60. Vendo que o salmista nos mostra essa dupla realidade da vida do cristão. E quando nós olhamos para o Salmo 60, nós vemos que nós estamos diante de um salmo didático, mais um salmo de ensino de Davi. E aqui então, nesse hino de Davi, é um hino que ele nos ensina, mas primeiramente ele está ensinando a nação de Israel que por meio de uma experiência que ao mesmo tempo é doce, mas ela é amarga, uma experiência que pode ser boa e ruim, que mesmo quando somos infiéis, Deus ele permanece fiel e, portanto, a nossa única solução é a oração. Portanto, nós estamos diante de um salmo que nos mostra uma oração em tempos de guerra. É um salmo que vai nos mostrar o estandarte do cristão, a bandeira do cristão. Vai nos mostrar que o estandarte do cristão é a oração e nos ensina como nós podemos apresentar em situações difíceis, até de desastre, a nossa oração diante de Deus. É isso que nós vamos ver ao lermos então a palavra de Deus. Nós lemos até o versículo 5, nós vamos ler do versículo 6 em diante, em que a palavra de Deus então nos diz: Deus em seu santuário prometeu, com alegria dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Gileade é minha e também Manassés. Efraim é meu capacete e Judá meu cetro. Moabe é minha bacia de lavar. Sobre Edom limparei os pés e darei um grito de triunfo sobre a Filístia. Quem me levará à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Acaso nos rejeitaste, ó Deus? Não marcharás mais com nossos exércitos? Ajuda-nos contra nossos inimigos, pois todo socorro humano é inútil. Com o auxílio de Deus, realizaremos grandes feitos, pois Ele pisará os nossos inimigos. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós estamos diante da Tua palavra lida, Tua palavra que foi inspirada pelo Senhor, palavra que fala aos nossos corações. Portanto, nós pedimos que somente ela seja proclamada nesse instante e que os nossos corações nesses momentos sejam alcançados por ela
e que nós possamos então entender a Tua palavra e ela possa então nos mostrar aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta noite, a maneira como o Senhor quer nos encorajar nesta noite, talvez a maneira como amorosamente, graciosamente o Senhor quer nos exortar, nos mostrando a direção de volta para o caminho proposto pelo Senhor. Que a Tua palavra possa produzir tudo isso em nós. E nós humildemente assim oramos. No nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, estamos diante desse salmo. Esse Salmo 60, talvez, na primeira leitura, nos faz ficarmos um pouco confusos, sem entendermos talvez algumas palavras, algumas expressões, talvez expressões fortes que nós não usaríamos no nosso dia a dia, talvez palavras, expressões que seriam classificadas nos nossos dias como politicamente incorretas e não deveríamos utilizá-las. O que nós temos que ter em mente é que há um contexto histórico por trás desse salmo. Esse salmo foi escrito milênios atrás. E esse salmo foi escrito num contexto de guerra, num contexto em que nações guerreavam com outras nações. E isso era necessário para que pessoas pudessem continuar vivendo. Poucos eram os momentos de completa paz, muitos eram os momentos de guerra. E estamos diante desse contexto histórico aqui ao lermos o Salmo 60. E esse salmo ele é um salmo de lamento, é um salmo de ensino de Davi, mas é um salmo de lamento nacional. E ele foi escrito depois de uma dessas guerras. E depois de uma grande reviravolta militar numa guerra em que a nação vai ao norte, mas ao sair ao norte, ao sul, uma outra nação a invade. Isso está lá no segundo livro de Samuel, capítulo 8, e no primeiro livro de Crônicas, capítulo 18. Os irmãos podem ler com calma em casa e vão poder entender todo esse contexto histórico. E nós vemos que enquanto Davi e a maior parte do seu exército estavam lutando então na parte norte do país contra os sírios, um dos grandes inimigos e vizinhos de Israel, Edom, os edomitas, os descendentes de Esaú, que na verdade são primos, parentes deles, foram bem-sucedidos no ataque surpresa na parte sul de Judá. E quando nós então olhamos para esse salmo, ele expressa exatamente os sentimentos de um povo, ao mesmo tempo chocado e confuso diante dessa tragédia que poderia até sugerir para eles que Deus, ao saírem para a batalha, os havia abandonado. Um Deus que nos guiou para uma batalha, mas que poderia ter nos deixado desamparados ao sul, as nossas famílias desamparadas. Será que Deus estava nos guiando para essa batalha? Onde está Deus? Numa aparente alegria de uma vitória ao norte, mas uma derrota ao sul. E dessa alegria, dessa vitória sobre os sírios, misturada com essa angústia, derrota pelos edomitas, nasce o nosso salmo. Surge essa oração em tempos de guerra. Portanto, nesse salmo, Davi nos ensina essas três realidades do relacionamento entre Deus e o seu povo. Ao nos mostrar, então, essas três realidades, ele vai nos mostrar o sentimento, em primeiro lugar, o sentimento de abandono do povo. Em sequência, ao lermos o salmo, nós vamos ver o controle do Senhor sobre as nações. E, por fim, nós vamos ver, então, um povo confiante, a confiança do povo em Deus. E hoje à noite nós vamos ver então quais são as lições que nós podemos tirar para a nossa própria vida a partir da experiência de Davi, a partir da experiência do povo de Deus para a nossa própria vida. E o que nós vemos então ao lermos os primeiros versículos desse salmo, versículo 1 até o versículo 5, é o sentimento do povo. E quando nós lemos esses 5 primeiros versículos, diante dessa situação agridoce que o povo está enfrentando, é um sentimento de abandono. E o que nós vemos então é uma queixa. Nós vemos a queixa de um povo que está aflito. Um povo que numa noite festejou e no dia seguinte está lamentando a invasão, a destruição. E quando nós então vamos lendo esses versículos, nós vamos percebendo esse sentimento que está brotando no coração do povo. É um sentimento legítimo. É um sentimento legítimo diante de Deus. Porque eles começam o salmo dizendo: Tu nos rejeitaste, ó Deus, e quebraste nossas defesas. Sobre nós, Tu, ó Deus, derramaste Tua ira.
Mas ao constatarem e ao derramarem em oração diante de Deus esse sentimento inicial de abandono, eles vão dizer: agora, restaura-nos. E eles, diante desse sentimento de abandono, eles sabem que a restauração vem, não por meio deles. A resposta não está, talvez, numa outra nação amiga que virá em socorro deles, mas a restauração virá por meio do Senhor. E eles continuam: sacudiste nossa terra, e nela abriste fendas, repara as brechas, pois a terra estremece. Ao mesmo tempo que eles vão constatando esse sentimento de verem a situação que o povo está enfrentando, ao mesmo tempo eles vão fazendo pedidos ao Senhor. Há um clamor em meio a uma situação de angústia. E eles vão dizendo: repara as brechas abertas. E aí no versículo 3 eles vão dizer, Davi expressando esse sentimento do povo: foste muito severo conosco, teu povo, e nos fizeste beber vinho que nos deixou atordoados com tudo. Levantaste uma bandeira para os que te temem, um ponto de abrigo em meio ao ataque. Em meio a essa situação que poderia ser catastrófica, eles constatam dizendo: levantaste uma bandeira, levantaste um estandarte para os que te temem. E aqueles que temem ao Senhor são aqueles que conhecem o Senhor, e são aqueles que sabem que eles podem, em tempos de guerra, levantar uma oração ao Senhor, sabendo que ao fazer isso, um ponto de abrigo em meio ao ataque surge. E vemos então o estandarte da oração. Não sei quantos estão familiarizados com os filmes de guerra. E nos filmes de guerra de antigamente, o que normalmente acontecia era que uma corneta era tocada e uma bandeira era erguida. E essa bandeira indicava o que aquelas fileiras, o que aquele agrupamento, aquele batalhão deveria fazer. E eles então juntos marchavam. E aqui nós vemos: contudo, levantaste uma bandeira para os que te temem. E Deus mostrando que em meio a situações de angústia há uma solução: a oração. Buscar a Deus, temer ao Senhor e confiar no Senhor. É por isso que o versículo 5 então diz: agora, livra teu povo amado. Eles têm essa certeza, essa convicção. Em meio a esse sentimento inicial de abandono do povo, eles vão então orando ao Senhor, e em meio a essa oração em que eles estão angustiados, eles vão se lembrando de Deus, de quem Deus é, e que eles podem confiar nesse Deus, e eles então concluem essa parte dizendo: agora, livra teu povo amado. Eles lembram do amor infalível, constante de Deus por eles, sabendo que é exatamente esse amor que é a causa deles não serem consumidos. Não é simplesmente por eles serem um povo especial diante de outros povos, são pecadores como os outros povos. Mas eles se tornam um povo de Deus por causa do amor de Deus por eles. Agora livra teu povo amado, responde-nos e salva-nos por teu poder. Portanto, em momentos de angústia, em momentos, situações em que podemos ter esse sentimento de que Deus nos abandonou, nós devemos estancar a sangria da crise, o que nos faz olhar apenas para o problema, para a situação atual, e não vermos solução, porque não estamos olhando para Deus, estamos olhando para o problema. Devemos estancar a sangria da crise, e devemos então voltar-nos para Deus, olhar para Deus e não para os problemas, voltar-nos para Cristo, porque Ele é a nossa bandeira, Ele é o nosso estandarte, nós pertencemos a Ele, e nós sabemos que nós somos comprados por Ele, por preço que jamais poderia ser pago. O sangue de Cristo, fruto do amor de Deus. Portanto, o início desse salmo já nos aponta e já nos mostra que muitas vezes sim enfrentaremos problemas, angústias. Muitas vezes nosso coração nos levará a querer simplesmente nos colocar numa posição em que todos nos abandonaram, inclusive Deus, e olhar para o problema e não conseguir então encontrar solução alguma. E aqui
O salmista nos diz que nós devemos olhar para o Senhor, lembrar que em Cristo Ele, por amor, nos salvou, e que Ele haverá então de responder à oração daqueles que o temem, e que Ele então virá ao nosso encontro e com grande poder cuidará de nós. Devemos estancar a sangria da crise, voltar-nos para o Senhor, lembrarmos de Cristo, nosso Salvador. Ele é a nossa bandeira, Ele é o nosso estandarte. Podemos então segui-lo e marchar. Isso nos faz lembrar daquela música, Marcharemos cheio de coragem, que tanto cantamos aqui na igreja. Marcharemos seja onde for. Embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Ele é a nossa bandeira, Ele é o nosso estandarte, e nós marcharemos tendo Ele à nossa frente. Mas quando nós continuamos lendo esse salmo, no versículo 6 ao 8, nós vemos então uma mudança nesse salmo. E nós começamos a ver então esse controle do Senhor sobre as nações. Inclusive a nação que invadiu Judá, Israel, pelo sul. E então há um encorajamento por meio de uma palavra de confiança. E é exatamente nessas palavras que nós devemos nos agarrar. Nessas situações difíceis que nós passamos. Leamos o que diz versículos 6 a 8. Deus, em seu santuário, prometeu. Com alegria dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Ele está falando aqui sobre essas nações inimigas e mostrando esse controle que ele tem sobre essas nações inimigas que estão ao derredor do povo. Gileade é minha e também Manassés, Efraim é meu capacete e Judá meu cetro, Moabe é minha bacia de lavar, sobre Edom limparei os pés e darei um grito de triunfo sobre a Filístia. E aqui o Senhor então fala para o povo, eu continuo no meu trono, e eu continuo no controle, inclusive sobre todas as nações. E aqui o Senhor traz essa palavra de encorajamento. E quando nós olhamos então essa passagem, esse texto, Deus em seu santuário prometendo algo, com alegria farei algo, com alegria eu vou então cuidar de vocês. Não foi eu que os coloquei aqui nessa terra, serei eu que preservarei vocês aqui. Portanto, nada nem ninguém poderá a angústia que estamos vivendo, misturado com os momentos de alegria que sim vivemos. Nós devemos nos agarrar às promessas de Deus e lembrar dessas promessas de Deus que não falham. Deus não é homem para que minta. Deus ele cumpre a sua palavra. Deus ele cumpre as suas promessas. E nós estamos aprendendo que estancada a sangria da crise que aparentemente está diante de nós, nós devemos nos voltar com arrependimento e fé a Deus em Cristo. E então precisamos nos agarrar às promessas que pelo Espírito Santo de Deus que em nós habita, nos sustentam firmes, inabaláveis, imaculados, não contaminados. Apesar de estarmos em meio a uma geração perdida, apesar de estarmos em meio a uma situação difícil, apesar de estarmos em meio a uma situação em que não vemos soluções e respostas, estancada a sangria da crise, voltamo-nos para Deus e precisamos nos agarrar às promessas que Ele traz a todos nós. Quando nós pensamos nisso, Paulo ele vivia exatamente agarrado a essas promessas de Deus. Porque se fosse do contrário, se Paulo, na sua vida, e nós conhecemos muito bem a vida que Paulo teve, se Paulo tivesse agarrado aos problemas, às muitas dificuldades, talvez Paulo teria sucumbido. E o testemunho de Paulo não seria o testemunho que nós temos hoje. Mas Paulo vivia agarrado às promessas de Deus. É isso que diz lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 8 até o versículo 11. E nessa parte, então, nós vamos aprendendo um pouco mais a aplicação desses princípios do Antigo Testamento, desse salmo de ensino de Davi à nossa vida. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 8 ao versículo 11, diz assim: Irmãos,
Queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Versículo 8. Fomos esmagados e oprimidos, além da nossa capacidade de suportar. E pensamos que não sobreviveríamos. Tente imaginar a aflição, a angústia que estava no coração do apóstolo Paulo. Vou ler novamente. Irmãos, queremos, ele estava escrevendo para a igreja de Corinto. E ao escrever para a igreja de Corinto, aos irmãos em Cristo, na fé dele, ele está dizendo: irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Paulo não está escondendo esse outro lado da vida cristã. E ele continua dizendo: fomos esmagados e oprimidos além da nossa capacidade de suportar e pensamos que não sobreviveríamos. E aqui nós vemos a graça de Deus. E aqui nós vemos essa capacidade que Deus dá quando nós sabemos que Ele está no controle sobre todos, sobre tudo. E todo o poder está em suas mãos. E Deus então nos diz, Deus então nos pede, ou Deus nos mostra que nós devemos confiar nele. Descansar nas suas poderosas mãos. Do contrário, sucumbiremos. Do contrário, não sobreviveremos. Do contrário, não teremos capacidade de suportar. Versículo 9, de fato, esperávamos morrer, mas, como resultado, deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar somente em Deus, que ressuscita os mortos. E aqui ele mostra para a igreja: não há impossíveis para Deus. A mesma palavra dita a Maria, não há impossíveis para Deus, ecoa no coração de Paulo. E ele então está encorajando a igreja dizendo: aprendemos por meio de uma situação terrível, por meio de uma situação difícil, aprendemos a confiar somente em Deus. Interessante que não foi por meio de uma situação de alegria, de regozijo, mas foi por meio de uma situação extremamente difícil, uma situação que ele não tinha capacidade de suportar, que ele pensou que não sobreviveria, que ele pensou que morreria. Ele diz: aprendemos a confiar somente em Deus, que ressuscita os mortos. Ele, Deus, nos livrou do perigo mortal e nos livrará outra vez. E ele não apenas aprendeu essa grande lição, mas ele tem agora a sua fé fortalecida. E ele não só está encorajado por meio de uma situação difícil que Deus o livrou, mas ele está encorajando a igreja que também sofria perseguição. E ele diz no versículo 11: vocês nos têm ajudado a orar por nós. Observe o poder da oração. O que nós fazemos sempre que estamos reunidos, o que devemos fazer diariamente nas nossas casas, com os nossos cônjuges, com os nossos filhos. E vocês nos têm ajudado a orar por nós. Então muitos darão graças porque Deus, em sua bondade, respondeu a tantas orações feitas em nosso favor. Meus irmãos, nós devemos agarrar-nos às promessas de Deus para nós. E quantas promessas temos visto apenas nessa noite. O controle do Senhor sobre todas as nações nos encoraja e nos leva a agarrar-nos não a nós mesmos, não a outras soluções ou artifícios e estratégias, mas nos leva a agarrarmos-nos no Senhor. E por fim, versículos 9 a 12, vão nos mostrar a confiança do povo em Deus. Um povo que começa derramando um sentimento aparente de abandono. Onde está Deus? Nessa situação terrível. O Senhor, de certa forma, responde mostrando que Ele tem um controle de todas as coisas nas suas mãos e que inclusive usa as situações difíceis para o nosso crescimento, para que nós nos agarremos ainda mais ao Senhor, para que nós possamos com essas experiências encorajarmos outros. Isso gera então o que no povo? Confiança. E nós vemos então agora não mais uma oração de lamento, mas a oração de lamento inicial conduzindo a uma oração de confiança. Uma prece a um Deus que é confiável.
E eles então oram com fé. É o que nós vemos do versículo 9 ao versículo 12. E diz assim a palavra do Senhor: quem me levará à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom, que sorrateiramente atacou-nos? Acaso nos rejeitaste, ó Deus? Não marcharás mais com nossos exércitos? Ajuda-nos contra nossos inimigos, pois todo socorro humano é inútil. Com o auxílio de Deus, realizaremos grandes feitos, pois Ele pisará os nossos inimigos. E quando nós lemos então esses versículos, nós devemos fazer algumas perguntas. Em que força ou poder nós temos nos apoiado? Na do Senhor ou na nossa força? No socorro humano ou no socorro divino? O que fazemos logo quando vem a crise? Quando vem um não? Quando vem uma situação inesperada? Buscamos o socorro humano ou buscamos o socorro divino em oração? A nossa fonte de vida determinará a nossa vitória ou a nossa derrota em meio a essas situações. O que tem sido a nossa fonte? Ou seja, se nós buscarmos no Senhor graça e força para viver, se nós estancarmos a sangria da crise que muitas vezes vem, voltando-nos para o Senhor, muitas vezes voltando-nos para o Senhor com arrependimento, com um coração contrito, um coração quebrantado, um coração que confessa ao Senhor talvez pecados cometidos, um coração que volta-se ao Senhor em fé. Se nós nos alimentarmos a nossa fé, a nossa esperança, exatamente nas promessas não humanas, mas nas promessas da palavra de Deus, se nós vivemos uma vida constante de oração, o que nós podemos ter certeza é que a nossa vitória será garantida. Ela chegará ao céu e no fim nós poderemos bradar como Paulo, dizendo: a morte foi engolida na vitória. Ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? É por isso, meus irmãos, que hoje nós vimos no Salmo 60 a oração em tempos de guerra. Vimos tanto o sentimento inicial de abandono do povo, mas podemos ver o controle do Senhor sobre tudo, sobre todos, sobre as nações, e então o povo pôde demonstrar a sua confiança em Deus. Nós aprendemos que a nossa história de vida, muitas vezes ela contém altos e baixos, que ela é muitas vezes composta de vitórias e derrotas, mas mesmo nos momentos difíceis, há esperança quando nós nos voltamos para Deus. É por isso que a esperança do justo, ela sempre resplandece, como nós cantamos, mais alva que a neve. Apesar de todo o lamaçal do pecado que muitas vezes nos cerca. E sim, em meio a essas situações, talvez amargaremos derrotas em batalhas específicas da nossa vida. Mas a guerra, ela não se encerrará perdida, como nós muito bem sabemos. É por isso que nos cabe buscar a Deus em oração. Uma oração em tempos de guerra. Mas infelizmente muitas das nossas lutas são travadas solitariamente. Deixamos de pedir socorro a Deus. Deixamos de pedir socorro a Deus por meio também das pessoas que vão orar por nós e nos fortalecer, nos sustentar em oração. Muitas vezes não guerreamos com fé em oração. Por isso lembremos-nos do que diz os versículos 11 e 12, que compõem o ápice desse salmo, porque eles devem soar e ressoar na nossa mente. Afinal, a confiança no Deus que luta conosco e por nós é fundamental para nós podermos ver a vitória do Senhor na nossa vida. Portanto, lembremos-nos disto. Quando a situação parecer perdida, lembre-se, sempre brilha a esperança para quem confia em Deus e ora com fé.
Versículo 11: ajuda-nos contra nossos inimigos, pois todo socorro humano é inútil. Com o auxílio de Deus, realizaremos grandes feitos, pois Ele pisará nossos inimigos. Vamos orar? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Senhor, obrigado pela Tua palavra que falou profundamente aos nossos corações nessa noite. Talvez muitos de nós temos apenas lamentado em meio a situações difíceis da caminhada da vida cristã. Muitas vezes nessas situações temos perguntado onde está o Senhor. Muitas vezes temos tido a sensação e o sentimento que o Senhor tem nos abandonado. Ajuda-nos, Pai, a vermos o Senhor, um Deus poderoso, um Deus que está no controle de tudo, inclusive das nossas vidas. Um Deus que está presente nos momentos mais difíceis, mais angustiantes da nossa vida e está usando situações assim, momentos assim, para nos trazer de volta, nos colocar de volta de joelhos diante de Ti e nos fazer então íntimos, próximos, confiantes e podemos ver então sim o livramento, a vitória, a provisão. E assim podemos então dar glória ao Senhor e servirmos de testemunho às pessoas de um Deus que está em nós, que age em nós e por meio de nós, fortalecendo a nossa fé, trazendo-nos ao verdadeiro arrependimento, levando-nos a um testemunho vibrante às pessoas. Ajuda-nos, Pai, para que o Senhor seja o nosso auxílio, para que o Senhor seja sempre o nosso socorro e nós possamos então, com o auxílio do Senhor, ver os grandes feitos do Senhor em nós e por meio de nós, ajudando-nos a vencermos todos os pecados, as dificuldades, as barreiras que nos distanciam do Senhor. Que o Senhor seja a nossa bandeira, que o Senhor seja o nosso estandarte. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, que o Senhor nos abençoe, nos dê um bom restante de semana, que a palavra do Senhor possa frutificar nos nossos corações, que ela não volte vazia e que nós possamos então no final de semana juntos, com essa mesma alegria, com essa mesma satisfação em Cristo, continuarmos celebrando a vida que Ele nos deu e que podemos compartilhar uns com os outros. Possamos voltar para os nossos lares debaixo da graça e da paz de Jesus Cristo. Uma boa noite a todos.